Olá, muito boa tarde para você, como está nesta terça. Vem com a gente porque está começando o Boletim Legislativo, sempre com os destaques aqui da Câmara e da nossa cidade. Hoje, inclusive, vamos abordar um assunto sério, viu, e que precisa ser trabalhado com a sociedade. Suicídio, tema também da campanha Setembro Amarelo. E tem mais informação, viu? Olha só, uma sessão solene marcou a entrega de título de cidadão joseense ao tenente-coronel Wilker dos Santos Lopes, atual comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar do interior de São Paulo. A honraria concedida pelo vereador Renato Santiago foi uma forma de reconhecer o trabalho do homenageado nos serviços de segurança pública. O plenário da Câmara de São José dos Campos ficou lotado para a sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense ao tenente-coronel da Polícia Militar, o Wilker dos Santos Lopes. Autor da propositura, o vereador Renato Santiago destacou o trabalho feito pelo tenente-coronel à frente da Polícia Militar, que atua em São José dos Campos. E para mim é motivo de muita honra estar concedendo essa homenagem ao senhor, porque por ser uma das mais bonitas, mais singelas e mais honrosas, uma das mais honrosas homenagens que eu recebi, eu também queria dar o primeiro título de cidadão joseense nesta casa para uma pessoa muito especial. E essa pessoa é o senhor. É o primeiro título de cidadão joseense que eu ofereço nesta casa e com muito orgulho, eu tenho a honra de homenagear o senhor nesta noite. Nascido em São Paulo em 1974, o Wilker se mudou para São José aos 14 anos com a família. Ingressou na Academia da Polícia Militar em 1993 e se destacou trabalhando no setor de inteligência, no combate ao crime organizado. Ainda como capitão, o Wilker também fez parte da fundação do 3º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP. Na solenidade, além dos familiares e amigos, diversas autoridades também estiveram presentes, como o prefeito Anderson Farias, o secretário de Proteção ao Cidadão Bruno Henrique dos Santos e o juiz de direito da 3ª Vara Civil de São José, Luiz Sodré de Oliveira, que elogiou o trabalho feito pelo homenageado na cidade. Posso afirmar que se trata de pessoa mais do que merecedora do reconhecimento que hoje se faz, visto que é um exemplo de honestidade, de honradez e de valores éticos que se espraiam tanto no âmbito profissional como pessoal. Enquanto houver pessoas do quilate moral e ético do nosso homenageado, é possível sonhar com dias melhores e mesmo apregoar que jamais haverá de vencer o triunfo das nulidades, do qual nos falava o grande Rui Barbosa. Parabéns à iniciativa de outorga do título de cidadão joseense ao nosso comandante, visto que ele é um exemplo a ser seguido por todos nós. O vereador Zé Luiz também esteve na sessão solene e falou sobre a importância do título de cidadão joseense concedido ao tenente-coronel Wilker dos Santos Lopes. Esse marco referencial, tenente-coronel, e seus filhos que estão aqui hoje, que vocês levem no coração. É algo assim que não tem preço, é algo que nós temos que guardar muito sério. E olha, parabéns, porque o seu nome, a partir de hoje, está nos anais da Câmara Municipal, e eu tenho certeza que lá na frente eles vão olhar, os historiadores, os pesquisadores vão dizer: que pessoa maravilhosa foi esse tenente-coronel, o que ele fez pela segurança pública, o que ele fez pela comunidade joseense e o que ele fez também pela família dele. Emocionado, o tenente-coronel Wilker relembrou sua trajetória na Polícia Militar e falou sobre a felicidade de morar em São José dos Campos e de ser, agora oficialmente, um cidadão joseense. Hoje, oficialmente, eu me orgulho de me tornar um filho de São José dos Campos oficialmente. Aqui, eu me casei há quase 23 anos, formei minha família, nasceram meus filhos, lutei, combati o bom combate. E, se Deus não mudar os nossos planos, assim pretendo permanecer até meus últimos dias.
O listão, que o Coronel Hugo já citou aqui, o listão do brasão do município de São José dos Campos, aquele listão prata no brasão, ele traz lá escrito naquelas letras vermelhas: Aura terraque generosa. Generosos são meus ares e minha terra. Pela generosidade ímpar de me declarar seu cidadão, São José dos Campos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a São José e a todo o seu povo. Eu amo São José dos Campos, do seu mais recente e sempre cidadão joseense. Bom, e agora a gente faz uma pausa rápida para falar sobre mercado de trabalho. Está em busca de uma oportunidade? Então a gente te ajuda com as vagas de emprego oferecidas no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para arte finalista, assistente de governanta, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, auxiliar de caça de escorpiões, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de loja, auxiliar de manutenção, auxiliar de projetos, auxiliar de serviços gerais, balconista, camareira, caseiro, chapeiro de lanchonete, churrasqueiro, confeiteira, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheira, diarista, eletricista, encarregado de áreas verdes, escovista e maquiador, gerente de restaurante, instalador de câmera e alarme, instrutor de informática, jardineiro, limpador de vidros, marceneiro, mecânico de refrigeração, meio oficial de pinturas gerais, meio oficial de serralheiro, montador de estruturas, montador elétrico 1 e 2, motorista entregador, nutricionista, operador de roçadeira, operador de telemarketing, pedreiro, pintor, recepcionista, recepcionista de motel, representante comercial, serralheiro, técnico em eletromecânica, técnico em nutrição, técnico mecânico, trabalhador de serviços de limpeza e conservação, vendedor interno, vendedor porta a porta e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, operador de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a partir de agora, toda terça-feira, nós também vamos separar um tempinho para falar de saúde aqui no Boletim. No nosso quadro Pílulas de Saúde, vamos te dar dicas para manter hábitos saudáveis e prevenir doenças. Cuidados simples que fazem muita diferença. Dá só uma olhada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandra Gutierrez Filippini, sou dentista e especialista em ortodontia. Vim hoje aqui falar com vocês para dar dicas importantes sobre higienização oral. Então vamos falar sobre escovação dentária perfeita. Uma escovação dentária perfeita, além da escova de dente, é importante a gente utilizar o fio dental, porque somente a escova de dente ela vai remover a placa da frente e de trás do dente. Porém, as laterais a escova não consegue alcançar. Por isso é tão importante utilizar o fio dental. O fio dental ele vai estar fazendo a higienização da lateral desse dente e junto da escovação, aí sim nós temos uma escovação perfeita 100% e 360 graus. Bom, e o mês de setembro dá voz a uma campanha muito séria, que é o Setembro Amarelo. A proposta é convidar toda a comunidade para falar sobre a depressão e o suicídio que tristemente tem crescido no país. Aqui em São José, alguns projetos e entidades têm um trabalho importante de acolhida a quem está em um momento difícil. Outro caminho é informação e respeito. Se o telefone toca, alguém precisa de ajuda. CVV, bom dia. É a voluntária Beatriz. O que eu posso te ajudar? Os voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, realizam em média 70 atendimentos por dia em São José dos Campos.
No Brasil, são 8.000. Um trabalho de escuta que ajuda a aliviar a angústia de quem liga. E o que é mais importante para nós é a gente ouvir a pessoa. Às vezes a gente faz um atendimento que a pessoa, só ela fala, a gente não fala nada, e ela fala que nós ajudamos muito. Até no dia a dia, eu faço isso também. Às vezes a pessoa começa a falar comigo, eu não falo, eu deixo a pessoa falar. E a pessoa fala que eu ajudei a pessoa, você não fala nada. Por quê? Porque eu escutei a pessoa. 90% dos atendimentos são para pessoas que sofrem de solidão e parte delas apresentam ideação suicida. O tema ainda é um tabu e por isso a campanha Setembro Amarelo alerta para a necessidade de ações de prevenção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um suicídio é registrado no mundo a cada 40 segundos. Mas existem 3 faixas etárias que estão predominando um pouco, tem um aumento no suicídio. Primeiro são os jovens, que a gente determina, a OMS determina como de 15 a 24 anos. Né? Depois nós temos os idosos e nós temos crianças. Então você vai me perguntar, mas crianças suicidas? Nós temos notícia de crianças com 10 anos que suicidaram-se. O assunto desperta a preocupação da Câmara Municipal, que aprovou uma lei que inclui no calendário oficial da cidade o Dia Municipal de Combate ao Suicídio, celebrado em 10 de setembro. A necessidade de discutir políticas públicas de prevenção também motivou os vereadores a aprovarem a lei, que autoriza a contratação de profissionais de psicologia para atuarem em escolas municipais de ensino básico. Outro passo importante foi a implementação do tratamento contra a depressão infantil na rede de saúde e a discussão do assunto em escolas, também fruto de leis. A gente acompanha muito de perto o trabalho do CVV, né, o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, que meu pai, o Luiz Petit, foi um dos fundadores aqui em São José dos Campos, então a gente tem esse acompanhamento desde o início. E agora também é importante que em setembro, quando chega, né, o mês da prevenção ao suicídio, o CVV, né, o Francisca Júlia, vai lançar a Casa Amarela, que é com a ideia de receber as pessoas que estão com pensamentos suicidas, ficar, né, internado por 7 dias para que essa pessoa possa, enfim, não estar com esse pensamento e aí seguir a sua vida normalmente. Buscar ajuda profissional é fundamental para prevenir o suicídio. E nessa Universidade de São José dos Campos, professores e alunos do curso de Psicologia oferecem atendimento gratuito à comunidade. São sessões de psicoterapia e plantão psicológico. A psicóloga explica que nem sempre quem comete o suicídio apresenta sinais. Mas ela ressalta que a depressão não tratada aumenta o risco de ocorrências. Sim, é preciso ficar atento aos sinais da depressão, porque a depressão ela é um sintoma, né? É um conjunto de sintomas, como por exemplo, tristeza, apatia, desesperança, quando a pessoa ela vai deixando de ter desejo, porque a vida precisa de desejo, né? Então a gente precisa ter vontade de fazer as coisas, desde o mais simples, cuidado com o lar, cuidado com a aparência, cuidado com as pessoas. E a depressão ela pode vir a ser um dos, vamos dizer, os sinais, dos sintomas, dos percussores do quê? De um suicídio. A Clínica Escola de Psicologia realiza atendimentos de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é o 12 2136 9069. Já os voluntários do CVV atendem 24 horas no número 188 ou pelo chat disponível na página oficial da associação. Especialistas não têm dúvidas de que a empatia e o olhar atento para o problema contribuem para evitar os casos de suicídio. Às vezes não é preciso você falar uma palavra mágica, né? A pessoa ela fica constrangida porque ela acha que tem algo errado acontecendo com ela, que somente ela está passando por isso. Então o apoio às vezes pode ser até silencioso, chamá-la para ir a algum lugar, estar com ela, né? Falar assim, olha, tá tudo bem, né? Eu posso te ajudar, dando ali o suporte, o que a gente chama de uma rede de apoio. Quem é essa rede, né? Família, a sociedade de uma maneira geral, o trabalho, você percebe, né, que a pessoa ela mudou o comportamento.
E como a gente viu na reportagem, o CVV tem um papel fundamental na campanha Setembro Amarelo e o serviço ajuda muitas pessoas em depressão só com o simples ato de ouvir. Para a gente conhecer mais sobre este trabalho e como a instituição tem atuado para promover a conscientização sobre o problema da depressão e do suicídio, o Samuel Strasser conversou com um dos voluntários do CVV e traz os detalhes para a gente. E no Boletim Entrevista de hoje a gente fala sobre saúde mental e por isso eu estou aqui com Alberto Carboni, que é voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Samuel, pela divulgação, pela oportunidade de nós levarmos cada vez mais o nome do CVV. E, Alberto, é importante a gente falar sobre saúde mental, sobretudo agora durante o setembro, né, durante a campanha Setembro Amarelo, que o nosso país tem uma incidência de depressão e outras patologias de saúde mental muito grande, né? Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 15% da população brasileira pode desenvolver depressão ao longo da vida. E isso é bastante preocupante, né? Quando a gente eleva a níveis altos essa saúde mental, né, essa saúde mental prejudicada, existe o risco, né, do suicídio. Acho que a primeira coisa a gente a conversar é possível identificar os sinais de uma pessoa que está nesse extremo, né, está prestes, né, ou pode atentar contra a própria vida? Samuel, importante pergunta, porque tem pessoas que dão sinais, mas a grande maioria não dá sinal nenhum. Então, existem algumas frases que as pessoas começam a prestar atenção na pessoa ao lado com ideação suicida. Então, por exemplo, ele vai falar assim: qualquer dia eu acabo com tudo isso tudo é injusto. Mas a grande maioria, tá, a massacrante maioria das pessoas com ideação suicida não dão sinais nenhum. Tá? E é importante a gente falar isso, porque, especialmente se alguém estiver assistindo a gente e teve uma pessoa da família que tenha atentado contra a própria vida, o que é que vai acontecer? O Alberto falou que ela dá sinais, e o meu irmão que se suicidou deu sinais. Aí, além do luto, vai ter o remorso, né? Então, não há sinais, não. A pessoa ela pode acabar dando sinais, mas às vezes é silencioso. Sim. Né? Assim, a gente sempre tem a intenção de ajudar, né, com o CVV ou as pessoas da família, mas é difícil identificar. Tem alguma faixa etária ou alguma patologia que pode ser mais recorrente para levar as pessoas a cometer esse ato? Nós temos 3 faixas etárias que são as nossas preocupações. Adolescente, porque no Brasil é o terceiro motivo de morte de adolescentes, só perdendo para trânsito, acidente de trânsito e para homicídio. O terceiro é suicídio. E também agora a gente está preocupadíssimo com 2 outras faixas etárias, que são os idosos e crianças de 10 a 14 anos. Tá? Você pode até achar absurdo, mas é verdade, existem crianças de 10 anos que suicidam-se. Então, essas faixas etárias são que a família precisa ficar bastante atento, né? Principalmente se estão desenvolvendo, né, depressão, ansiedade ou qualquer outra patologia da saúde mental. E nisso entra muito o trabalho, né, do CVV, porque essas pessoas, elas precisam muitas vezes conversar, né? Falar sobre o assunto que não tem tanta liberdade para falar com a família, sobre um sofrimento, sobre alguma angústia, né? Como que funciona o trabalho do CVV e como procurar, como buscar essa ajuda? Tá. Deixa eu começar pela segunda pergunta. O telefone de contato no CVV é 188. Esse 188, ele é nacional. Então, por exemplo, se alguém de São José dos Campos ligar para 188, vai ser atendido por Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e assim sucessivamente. Então, como é que funciona o atendimento? A pessoa, quando ligou para o CVV,
ela já está cansada de escutar conselhos. Porque, sabe, existe essa obrigação de você falar um problema para mim, e eu já senti na obrigação de resolver o problema para você. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer ser ouvida. Isso é muito importante. E é isso que o CVV faz. É claro que ela não fica quieta. Há um diálogo empático com relação à pessoa que está nos ligando, mas o CVV não vai resolver o problema dela. O CVV vai permitir que ela, como diziam os nossos antepassados, desanuvie a cabeça e ela possa pensar e ver a luzinha no final do túnel. Mas é ela que vai achar essa luz no final do túnel. Hoje, vocês trabalham com um volume grande de atendimentos? Como que está a demanda do CVV? Muito bem lembrado, Samuel, que isso dá a oportunidade de nós falarmos e alertarmos para o grande problema que nós temos como cidadãos nas mãos. Tá? Para você ter uma ideia, no ano passado, 2022, nós tivemos 8.000 ligações por dia. Eu vou repetir, Samuel. 8.000 ligações por dia, que deu mais ou menos uma média de 3.500.000 ligações. Ligações não é bem o termo, né? São atendimentos, porque a gente tem a ligação no 188, nós temos o chat e nós temos o e-mail, que são acessados pelo site cvv.org.br. Então, isso é um problema de saúde pública. Né? Então, vamos fazer uma conta até aqui primária. Né? Desses 8.000 ligações, atendimentos, vamos supor que tem pessoas que ligam para desabafar, para conversar, que não estão com ideação suicida ainda. Tá? Mas vamos colocar que 1% dessas pessoas estejam com ideação suicida. 0,5%. São 40 pessoas que estão pedindo ajuda. Fora as que não pedem. Por dia. Por dia. Por dia. É muito importante o trabalho do CVV e é muito importante o pessoal que está aí em casa gravar esse número na cabeça, né? E se precisar conversar algum dia, né, ou se conhece alguma pessoa que está precisando de uma orientação, não deixar de ligar, né, não deixar de buscar ajuda, porque, assim como a gente conversou, a saúde mental é um problema de saúde pública, né, que a gente precisa combater com essas políticas públicas. Uma delas muito importante é o CVV. Alberto, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Samuel, eu que agradeço. Só lembrando, o 188 ele funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, tá? E ele é sigiloso, não se pergunta nome, endereço, idade, cidade, absolutamente nada. Perfeito. Estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Samuel. E é importante, né, a gente valorizar o trabalho do CVV e também poder ajudar acolhendo sempre quem está no momento difícil. Nesse caso, apoio e respeito, gente, salvam vidas. Bom, e a semana passada, o frio até quis aparecer, mas não durou muito tempo não, né? Estamos de novo com esse calorzão e olha, fora do país foram registrados recordes de temperatura. Aqui no Brasil chegamos a registrar picos de 40 graus em algumas cidades e ontem mesmo em São José fez mais de 30 graus, nem parece inverno, né? Acende o alerta para ficar de olho na saúde. Calor demais sem cuidado e proteção pode levar a alguns riscos e a gente te mostra agora. Dia de sol em pleno inverno, em meio à estação que deveria ser a mais fria do ano, muita gente procura formas de aliviar o calor. É o caso do seu João, que saiu em busca de um refresco. Toma um sorvetinho aí depois, né, sossegado, né, tranquilo, né, fazer uma média, chamando o calor, né. Bom para o Ranieri, dono dessa sorveteria. Por aqui o movimento tem sido maior do que o esperado nas últimas semanas. O motivo? Esse inverno tá com cara de verão. O calor ele ajuda bastante a gente, né? Então a gente está no período de inverno
e está aparecendo o sol, está ajudando bastante, né? Como se tivesse 2 verões no ano, né? Durante as primeiras semanas do mês de agosto, foram registrados picos de calor em todo o Brasil. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Sudeste é uma das regiões que mais sentem a elevação das temperaturas, que podem registrar máximas de 40 graus. Mas mesmo com o clima favorável para um bom sorvete, é preciso ter atenção. Essa médica explica que o mais nocivo para a saúde nesses casos é a variação de temperatura, principalmente para quem sofre de complicações respiratórias. As pessoas acabam saindo de casa com uma temperatura e chegando em casa com outra temperatura, ou durante o dia tem essa mudança brusca. E isso impacta diretamente na mudança da questão do corpo, né? Então, às vezes estão dentro de um ambiente que tem ar-condicionado, depois saem na parte de fora onde está muito calor, ou não se agasalham corretamente na parte da manhã, porque está calor e chega no final da tarde está frio, acaba tomando um pouco de vento, e isso propicia para a gente ter outras doenças que podem aparecer oportunistas, né? Nesse período e nessa troca dessa temperatura e esse choque para o corpo. Outra preocupação é com a umidade relativa do ar. Nos últimos dias, ela se manteve na casa dos 45% em São José dos Campos. A atenção deve ser redobrada caso o indicador chegue aos 30%. Diante desse cenário de calor, vale a série de recomendações do verão. O protetor solar é indispensável para evitar as temidas queimaduras. Importante também beber água com frequência e manter uma alimentação leve. Se o quadro de saúde se complicar, procure um médico. Sempre quando a gente tem alguma patologia que foge do nosso cotidiano, que foge da nossa rotina saudável, é sempre importante procurar um médico, porque assim o profissional vai poder justamente dizer isso, né? A gravidade disso. Será que você tem que vir ou não vir? Nessas horas eu acho melhor a gente precar por mais, né? Por mais cuidado. Então venha ao médico, e o médico, é bom o médico falar, não, pode ir para casa, pode tratar em casa, do que você ficar em casa, perder um tempo de um tratamento e às vezes chegar um pouquinho mais grave no hospital, sendo que poderia ter tratado antes, né? Na Câmara, a variação do tempo é vista como preocupante pelos vereadores, não só pelos riscos à saúde, mas também pelo aquecimento global. Para os parlamentares, o calor fora de época é um sinal de alerta e cabe às autoridades propor medidas de conscientização para evitar os impactos das mudanças climáticas. Nós devemos conscientizar mostrando os riscos para a saúde, os danos que traz a saúde, tanto respiratório, cardíaco, e conscientizando as pessoas de preservar o meio ambiente, preservar os rios, as nascentes, não fazer descarte de lixo dentro dos rios. Tem um local adequado, aqui em São José dos Campos tem as PEVs, fazer esse descarte adequado, que com isso você protege a natureza e não deixa acontecer essa catástrofe que nós estamos assistindo hoje em dia, que quem causa somos nós mesmos. E como a gente falou desse calorzão, será que ele continua? Vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã na previsão? O dia de hoje intercala momentos de sol e períodos nublados, pequena chance de chuva a qualquer hora. A máxima é de 31 graus e a mínima de 20. Amanhã, quarta-feira, o céu deve permanecer nublado a maior parte do tempo e há chance de garoa a qualquer momento. A máxima é de 23 graus e a mínima de 16. E olha que recado bom para a gente fechar o boletim de hoje. Foi publicado na manhã desta terça-feira o edital do novo concurso da Câmara. São 9 vagas para os níveis técnico e superior, voltadas para os cursos de TI, Direito, Psicologia, Contabilidade e Arquivologia. As inscrições vão ser abertas no dia 19 de setembro, então atenção nos prazos, e as provas devem ser realizadas em dezembro. O edital completo já está no site da Câmara, na aba Concursos, então acessa lá para mais informações. Amanhã a gente tem uma matéria completa sobre o assunto. Já adianto, viu? Boa sorte a todos. E pessoal, este foi o boletim desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia. Já mandaram seu vídeo para a gente com depoimento sobre o aniversário da TV? Se não, é só mirar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e deixar o seu recado
para a gente exibir no jornal da próxima terça-feira, dia 12, dia que a TV Câmara completa 10 anos. Aproveita e segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Lembrando que hoje tem estreia, hein? O programa sobre política às 3h30 da tarde. Logo depois, às 4h, começa a sessão de Câmara, então não perca. Um abraço para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até mais!